Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula para o concurso da UFG, essa nossa primeira aula de informática. Então já vamos começar direto. No conteúdo descrito no edital para a UFG, apareceu justamente a parte que fala sobre conceitos de hardware, conceitos de software, que envolve o que chamamos de conceitos básicos de informática. Então já vamos começar por aí. Pessoal, quando nós falamos de conceitos básicos de informática, primeiro nós temos que entender o significado de hardware. Hardware é toda a parte física da informática. Então, hardware representa os componentes físicos. E alguém poderia me perguntar, mas como assim componente físico? Podemos dizer que, então, o hardware vai incluir toda a parte palpável, aquilo que podemos tocar, os equipamentos propriamente ditos. Vamos imaginar sempre hardware como aquilo que podemos de fato tocar, aquilo que é a parte física que compõe a informática. Exemplos bem pertinentes. Um processador. Será que nós podemos tocar num processador, que também pode ser conhecido como CPU, isto é, a unidade central de processamento do computador? Sim, nós podemos tocar num processador, por isso ele é palpável, é parte física, então posso chamar o processador de hardware. A mesma coisa vai acontecer com o teclado aqui do meu computador, que eu também posso tocar, é palpável, parte física, portanto também hardware. O caso do mouse é isso, equipamentos palpáveis, aquilo que podemos tocar compõe a parte física, portanto o mouse também é um bom exemplo de hardware. E existem muitos outros exemplos, né? Nós podemos citar aí como exemplos de hardware elementos como, por exemplo, uma impressora. Professor, posso tocar na impressora? Posso, então é hardware também. E até alguns que muita gente não sabe que é hardware e é hardware também. O caso da memória RAM. Muita gente me diz, professor, mas memória é hardware? Sim, a memória RAM, que é a memória principal do computador, que ainda vamos estudar em outras oportunidades, ela também faz parte do hardware, da parte física. Por quê? Porque ela é palpável, porque podemos tocar nos pentes e nos microchips de memória RAM. Portanto, a memória RAM também compõe o que chamamos de hardware. Além disso, outros dispositivos, como o caso do pendrive, de um disco rígido, tudo isso compõe a parte física. Ok? Bem, vamos seguir um pouquinho adiante. Quando a gente pega a oposição a hardware, aí nós temos um outro termo que vem à tona, que é o termo software. Software representa toda a parte lógica da informática. É justamente a oposição a hardware. Se hardware é a parte física, software então é a parte lógica da informática. Ela descreve justamente aquilo que não podemos tocar. Observa, software então é a descrição do que nós vamos entender como um conjunto de instruções escritas para serem interpretadas por um computador. Então, a descrição de um software tem como objetivo representar o conjunto de instruções que vão ser escritas para serem interpretadas por um computador. Podemos dizer que o software inclui a parte que não podemos tocar, como eu disse antes. São as informações, são os dados, são os arquivos, são os programas de computador. Tudo isso refere a exemplos de software. Imagina o Excel, uma planilha do Excel aqui, ó. Tenho um exemplo de um programa de computador, um programa de planilha de cálculos chamado Microsoft Office Excel. Ele compõe software por quê? Porque não é palpável, não posso tocar. Ele é um programa de computador. E os programas de computador, como o caso do Excel, são classificados como software. É claro que aqui eu posso dar outros exemplos. O caso do próprio sistema operacional Windows ou o sistema operacional Linux. Os sistemas operacionais também são exemplos de software, porque são programas de computador. É parte lógica, não é parte física. Claro que aí eu posso dar vários outros exemplos, não só os programas tradicionais em si, mas sites da web também faz parte do software, porque é parte lógica, não palpável, não posso tocar num site da web. Um arquivo, de repente alguém salva um arquivo chamado curso.docx, que é um arquivo do Word. Esse arquivo também é software, porque também é parte lógica. Então, o software é bem abrangente, porque ele envolve toda a parte lógica, toda a parte que não é palpável, aquilo que eu não posso tocar. Bem, aí nós começamos a falar de algumas subdivisões de software, como por exemplo, software básico.
O objetivo de um software básico é orientar o computador na realização das tarefas mais básicas que tornam possível o funcionamento desta máquina, que tornam possível o funcionamento desse computador. Aí nós vamos chamar de software básico. Como exemplo mais tradicional do que chamamos de software básico, estão justamente os sistemas operacionais. Então, os sistemas operacionais como, por exemplo, o Windows, como o Linux, os próprios drivers dos dispositivos, que são os programas que controlam os dispositivos, os compiladores que fazem a compilação de linguagem que o usuário realiza para construir um programa em linguagem de máquina que o computador entende. Tudo isso são exemplos de software básico, principalmente os sistemas operacionais, que são muito indicados nas provas de concurso como exemplos de software básico. Eu daria aqui dois exemplos mais proeminentes que aparecem nas provas. Tanto o Windows quanto o Linux são exemplos tradicionais de provas de concurso que correspondem a exemplos de software básico, como eu mencionei aqui. Ok? Bem, pessoal, essa era a nossa primeira aula. Na próxima aula continuamos com mais dicas sobre conceitos básicos de informática, conceitos de hardware e software. Aguardo vocês na próxima aula e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve aí no nosso canal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!